vamos conhecer aqui o Abandon All Artichokes, ou Abandone Todas as Alcachofras, né? Que é um card game que vem nessa latinha. Temos aqui também o manual. O manual tem o formato da caixinha, ou da latinha, né? Nessa versão. E temos cartas, né? É um card game. E os componentes são apenas cartas. Vem aqui um adesivo de uma alcachofra. Aqui no fundo, aqui, fundo da lata, fala um pouco sobre o jogo, quantidade de cartas, etc. Vamos ver aqui os componentes, né? Que basicamente nós temos aqui dois tipos de cartas. Nós temos aqui as cartas de legumes, né? São 10 tipos de legumes, cada legume com um poder diferente, né? Nós temos umas cartas, são uma carta para cada jogador, é um jogo de 2 a 4 jogadores, né? Cartas de ajuda, né? Temos aqui o turno do jogador, e aqui atrás nós temos o setup, né? Como vai ficar a área do jogo. E as cartas de alcachofra, que são... Aqui nós temos artes diferentes, mas elas são todas iguais, tem a mesma função, só muda a arte. E vamos ver como que é o setup. E vamos para o setup do jogo. Você vai pegar e entregar para cada jogador uma carta de ajuda e mais 10 cartas de alcachofra. O jogo ele vem com 40 cartas de alcachofra, então você vai entregar 10 para cada jogador, e no caso de um jogo com menos jogadores, você vai devolver as cartas que sobraram para a caixa. O restante das cartas, que são cartas de legumes, você vai embaralhar e formar um deck e colocar no centro da mesa. Você vai então abrir 5 cartas para formar a linha do jardim. Se em qualquer momento do jogo acontecer essa situação, onde aparecer 4 ou até 5 cartas do mesmo legumes, você vai pegar todas as cartas, pegar o deck, reembaralhar o deck e abrir novamente 5 cartas. E está feito o setup. Agora vamos ver as regras do jogo. Bom, feito o setup da área de jogo, né? É importante lembrar que aqui na ajuda do jogador nós temos aqui uma amostra, né, de como vai ficar a área. Então nós temos aqui o nosso deck principal, né, as 5 cartas que nós vamos abrir, e aqui do lado é importante deixar no espaço, do lado esquerdo do deck, onde nós vamos jogar as cartas de descarte. É o compost pile. São as cartas que vão sair do jogo e não voltam mais. Agora cada jogador vai pegar as suas cartas, comprar 5 cartas, e o restante vai formar um deck. Então essas cartas vão para sua mão, né? Aqui o restante vai formar o seu deck, e você vai deixar um espaço aqui para o seu descarte. O jogo é jogado em vários turnos. Cada turno o jogador ele tem 5 fases. Então o jogador inicial ele vai fazer as suas 5 fases, vai passar a vez para o próximo jogador e assim diante até que haja um vencedor. A primeira fase do jogo seria completar aqui o jardim. Então, no caso, por exemplo, nós tivéssemos apenas 4 cartas, ele abriria uma nova carta. E aí sim, com 5 cartas abertas, ele termina a primeira fase do seu turno. A segunda fase seria a fase de comprar uma carta. Essa fase o jogador vai poder escolher qualquer carta que seja aqui, ele vai comprar uma carta. Então, por exemplo, ele compra uma carta e coloca na sua mão. A terceira fase do seu turno seria jogar uma carta. Então ele vai pegar uma carta e jogar ela. Ele pode jogar uma ou mais cartas que ele puder ou quiser jogar. As cartas de alcachofra não têm jogabilidade, eles não têm nenhum poder. Apenas as cartas de legumes. Cada carta de legume tem um poder. Então você vai pegar a carta, jogar ela, aplicar o seu poder, e depois, terminado isso, nós vamos para a quarta fase, que é você vai pegar todas as cartas que você jogou, todas as cartas que estão na sua mão, e você vai jogar no seu descarte.
E finalmente a quinta fase, que é comprar uma nova mão. Então você vai pegar as 5 cartas aqui e você vai ter a sua nova mão. Se acontecer, por exemplo, de você, né, for comprar aqui e não ter 5 cartas, você vai pegar o seu descarte, você vai embaralhar ele e aí você vai comprar novamente as cartas que estão faltando, formando aí uma nova mão de 5 cartas. Esse é o seu turno. Se em algum momento do jogo, por exemplo, você for lá comprar suas 5 cartas do seu deck, abrir elas e você tiver uma mão limpa, sem nenhuma alcachofra, você venceu o jogo. O jogo termina automaticamente. Esse é o objetivo do jogo, você conseguir formar uma mão limpa sem nenhuma alcachofra. Então, feito isso, você já ganha o jogo automaticamente. Se acontecer de ainda ter alcachofras na sua mão quando você comprar a sua nova mão, o jogo continua normalmente. Você espera a sua vez, o jogador seguinte vai fazer o seu turno, fazer essas cinco ações, né? E terminar seu turno. E assim vai por diante, até alguém consiga fazer uma mão limpa. Abrir uma mão limpa com 5 cartas. Então, é simples, né? Primeira coisa, completar a linha. Segunda, comprar uma carta. Terceira, jogar todas as cartas que forem possíveis e que você queira jogar, as cartas legumes. Sobrou as cartas que sobrou na mão, mais as cartas que você jogou vão para o seu descarte. E você compra 5 novas cartas. Se tiver ainda alcachofras, o jogo continua. Se acontecer uma situação como essa de você comprar 5 novas cartas e não tiver nenhuma alcachofra, você é o vencedor, o jogo terminou. Esse é o jogo, bem simples, né? Mas agora eu vou explicar o poder de cada legumes. Então vamos ver como que se joga a batata. A batata é o seguinte. Então na sua vez você vai jogar a batata, né? E o poder dela é o seguinte. Você tem que revelar a carta do topo do seu deck, né? O jogador que jogou a batata revela a carta do topo do seu deck. E se caso aparecer uma alcachofra, essa carta é descartada no descarte comunitário. Essa alcachofra sai do jogo. Mas se caso você, ao revelar a carta do topo do seu deck, surgir um legumes, qualquer que seja ele, você vai descartar ele no seu descarte. Então ele vem aqui para o seu descarte. Se por acaso o jogador não tiver uma pilha de um deck pronto, ele vai pegar todas essas cartas do seu descarte, embaralhar e formar um deck, para ele poder comprar as cartas do deck. Se acontecer dele não ter nenhum deck e nenhum descarte, ele não pode jogar a carta de batata. Agora vamos ver como que se joga aqui com a ervilha. A ervilha, você vai jogar ela, né? E aí você vai revelar 2 cartas do deck principal. Você vai revelar elas, você vai escolher uma delas para você, né? E você vai pegar ela e jogar em cima no topo do seu descarte. A outra carta você vai escolher qualquer outro adversário e vai colocar ele no topo do descarte do jogador escolhido. Esse é o poder da ervilha. Se caso você não haja um deck, o deck tenha terminado, aí você não pode jogar a ervilha. E vamos ver como que se joga aqui o pimentão. E o pimentão é o seguinte, você vai jogar ele, né? E o poder dele é o seguinte. Para jogar ele você precisa ter um descarte. O jogador que jogou ele precisa ter um descarte. Se o jogador tiver um descarte, ele vai pegar uma carta do descarte dele, né? Ele vai escolher qualquer carta que seja no descarte dele e vai colocar no topo do deck dele, né? Então ele vai escolher uma carta do descarte e colocar no topo do seu deck. Então esse é o poder do pimentão. E vamos agora ver como que se joga a cebola. A cebola é o seguinte, é importante que ao jogar a cebola você tenha uma carta de alcachofra na mão ainda. Se você tiver uma carta de alcachofra, você vai pegar a alcachofra, né, e jogar no descarte comunitário. Já a cebola,
você vai ter que pegar ela, escolher um adversário e colocar em cima do descarte desse jogador. Não do seu descarte, do descarte de outro jogador. Então é tipo, você descarta uma alcachofra, mas você passa essa cebola para um outro jogador. Você coloca no descarte de um jogador adversário. Então é importante que você tenha uma alcachofra na mão ao jogar a cebola. E vamos ver como que se joga aqui o alho poró. O alho poró é o seguinte, você vai jogar ele, né? E aí você vai revelar a carta do topo de um deck de um outro oponente, não do seu, mas de um oponente que você escolher. Você vai revelar a carta do topo do deck desse jogador. E aí você vai ter duas opções. Você vai colocar ela ou na mão desse jogador ou no descarte dele. Entendeu? Então você não vai fazer, não tem nada a ver com o seu jogo, mas com o jogo de um outro jogador. Você vai revelar a carta do topo do deck desse jogador e decidir se você vai colocar ele na mão desse jogador ou no descarte dele. Tá? Se o jogador não tiver um deck, ele vai ter que embaralhar o descarte dele para formar um deck. Se caso esse jogador que você escolheu não tem nenhum deck e nenhum descarte, aí você não pode usar essa carta. E vamos aqui para a berinjela. A berinjela é o seguinte, para jogar ela é importante que você tenha na sua mão uma alcachofra. Você vai pegar a berinjela e a alcachofra e os dois vão para o descarte comunitário. Tá? E aí vem a parte mais engraçada. Cada jogador, todos os jogadores na verdade, vão pegar duas cartas a escolher, né? Ele escolhe duas cartas e passa para o jogador à sua esquerda. Então todos vão fazer isso. Então você escolhe duas cartas da sua mão, passa para o seu jogador na sua esquerda e assim por diante todo mundo, até que você vai receber também duas cartas do jogador da sua esquerda. Se caso o jogador não tiver carta suficiente, ele passa as cartas que ele puder. Esse é o poder da berinjela. E vamos para a cenoura. A cenoura, ela tem um poder bem especial. Você vai pegar a cenoura, né? Com mais duas alcachofras e vai jogar elas no descarte comunitário. Então é uma boa maneira de se livrar das alcachofras. O único porém é que durante o seu turno vai ser a única ação que você vai poder fazer. Se você usar a cenoura, você não vai poder mais utilizar outras cartas mesmo que você tenha, né? Vai ser a sua única ação. Você vai poder usar apenas ela e termina essa fase de jogar cartas. Mas é uma carta bem poderosa. E vamos ver como que se joga aqui com o milho. O milho você vai precisar de uma alcachofra. Você vai pegar a alcachofra e o milho e baixar ele aqui na sua área de jogo. É preciso da alcachofra junto com o milho para você poder jogar o milho. Feito isso, você vai poder escolher qualquer carta aqui da linha do jardim, comprar ela e colocar no topo do seu deck. Esse aí é o poder do milho. E vamos agora para o brócolis. O brócolis é o seguinte, para jogar o brócolis você precisa ter pelo menos 3 cartas de alcachofra na sua mão. Se você tiver 2 ou uma carta, você não pode jogar o brócolis, você precisa ter no mínimo 3 cartas. O poder dela é o seguinte, você vai pegar uma carta de alcachofra e vai colocar no descarte comunitário. Então esse é o poder do brócolis, mas lembre que precisa ter no mínimo 3 cartas de alcachofra na sua mão. E finalmente a beterraba. O poder da beterraba é o seguinte, você vai jogar a beterraba, né? Vai escolher um oponente e aí, sem olhar, cada jogador vai pegar uma carta do outro. Por exemplo, o jogador adversário vai vir, sem olhar, vai pegar uma carta sua e você vai fazer o mesmo com ele. Se por um acaso acontecer de os dois, você pegou uma alcachofra dele e ele também pegou uma alcachofra de você, da sua mão, sem olhar, né? As duas cartas são descartadas. Se acontecer por exemplo, nessa situação, você pegou um milho dele, da mão dele, e ele pegou uma alcachofra da sua mão, simplesmente fica desse jeito. Ou pode até ser uma outra carta de legumes. Se forem cartas diferentes, não interessa. O importante é que nesse caso as cartas simplesmente ficam trocadas. Vocês apenas trocaram de cartas, né? Isso tudo é feito sem olhar, né? Naquele esquema de você pode até misturar sua mão. E aí o jogador vem, pega uma carta sem olhar de você
e você vai fazer o mesmo dele. Então, se forem alcachofras, as duas vão para o descarte. Se forem cartas diferentes, simplesmente vai ficar trocado. Esse é o poder aí da beterraba. E esse aqui foi o Abandon All Artichokes. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E é isso aí. Boa jogatina para vocês.